Só, olha só, a primeira parte, nosso primeiro encontro sobre EIRELI, né? Empresa individual de responsabilidade limitada. Olha só, falamos já no canal, está disponível aí sobre empresário, de forma geral. Depois tratamos do empresário individual, é onde eu quero chegar. E agora nós vamos falar do empresário, ou seja, da empresa individual de responsabilidade limitada. É aquela situação em que o cliente chega no teu escritório pedindo uma assessoria, uma consulta jurídica, um parecer, e vai dizer o seguinte: olha, eu quero abrir uma empresa, mas não quero sócio, tá? Dá muito problema, não sei o quê, e eu quero fazer isso sozinho. Você vai dar duas opções para ele, tá? Olha, você pode ser empresário individual ou EIRELI, ou seja, empresa individual de responsabilidade limitada. Só que, em empresário individual, o seu patrimônio vai se confundir com o da empresa, porque é pessoa física. Entendeu? Se você tiver algum problema na sua vida particular, devendo um carro, alguma coisa assim, e tiver que ser penhorado, e não tiver dinheiro, mesmo entregando o carro, ainda tem que pagar algum dinheiro, você não pode ligar que não tem, porque vai lá na empresa. É como se a empresa fosse um bem. Carro, apartamento, empresa, lancha, é um bem, é um condomínio. Você faz parte do teu patrimônio como um todo. Esse é o empresário individual. A EIRELI, que é o motivo do nosso encontro, a partir de agora, você continua sendo uma empresa individual, com uma só pessoa, que é o caso que você não quer ter sócio, mas é limitada. Limitada até o patrimônio da empresa, que é estanque do teu patrimônio pessoal, ou seja, teu patrimônio pessoal está protegido. Se você estiver devendo carro, vai empenhar teu carro, vai vender tua casa, mas tua empresa, e vice-versa. Se você tiver algum problema na empresa, com fornecedor, tal, tiver inadimplente, tiver que pagar, o patrimônio da empresa que vai resolver. Então a EIRELI te dá mais segurança. Então é essa orientação, tá? Só que tem um detalhe. A EIRELI, ela não tem natureza jurídica de sociedade empresária, porque ela é sui generis. É algo híbrido, né? Ela é o quê? Ela possui uma categoria de pessoa jurídica de direito privado. De novo, a EIRELI é uma nova categoria de pessoa jurídica de direito privado. Ela não tem natureza de sociedade empresária. Vou falar mais uma vez, porque é importante. A EIRELI não tem natureza jurídica de sociedade empresária. A EIRELI, ela é uma nova categoria de pessoa jurídica de direito privado, tá? Ela é sui generis, né? Então isso é importante, tá ok? Nova categoria de pessoa jurídica. Então, visto isso, nós vamos trabalhar muito esse tema, porque você tem que fazer uma analogia para quem já teve direito de família, que é o seguinte: nesse assessoramento ao seu cliente ou à sua cliente que quer abrir uma empresa individual, porque ela não quer ter sócio, tá? Então é o seguinte: a empresa, o empresário individual, a sua empresa é uma coisa só. Fazendo uma comparação com o direito de família, é como se fosse um casamento, comunhão universal de bens. Os bens se comunicam. No casamento universal, o seu bem se comunica com o com o da sua esposa. Se ela é pobre, se ela é rica, não interessa. Entendeu? Então se comunica. O que você tem antes se comunica. Comunhão o quê? Universal de bens. Comunhão universal de bens? Não tem jeito. É uma coisa só. Que você... Até dívida também se comunica. Dívida antica. A empresa individual é comunhão de bens. Ou seja, tudo se comunica. Tá? É dívida, é herança que você ganhou, tudo se comunica. É uma coisa só. Tá? Por isso que muita gente não faz. A comunhão, regime de
comunhão universal de bens. As pessoas fazem o quê? Fazem igual a Aurélia, que seria o quê? Comunhão parcial de bens. Como é que é comunhão parcial de bens no direito de família? Eu não tive ainda. É simples. Aquilo que você tem quando chegou no casamento é seu. Aquilo que tua esposa tem no casamento é dela, o companheiro agora, né? O atual Código Civil, tal, alinhado com a Constituição Federal. Então o que acontece? Comunhão parcial, aquilo que você adquirir adiante, aí que você vai dividir, né? Fazendo uma analogia aí com a Eireli. Ou seja, o teu patrimônio é teu patrimônio. O patrimônio do casamento, dali para frente, o casamento vai dali para frente. Fazendo uma comparação com a proteção do que você tinha antes. A Eireli é a mesma coisa. O patrimônio da empresa é estanque do patrimônio individual, do seu patrimônio pessoal. Tá tranquilo. Tá? Por isso que tem a sociedade limitada. Quando você tiver, sempre ouvir ler sociedade limitada, LTDA, que é a sigla, limitada até o patrimônio da empresa. Ou seja, não é ilimitada como um empresário individual, ilimitado. Ele vai responder. Se ele tiver um problema pessoal, tiver que penhorar um bem e o bem só não se esgota, a casa dele só não se esgota, não, a casa dele não pode porque é bem de família, então, não tem mais nada, tem sim, tem empresa. É uma coisa só, é um condomínio só, isso que você tem que entender. A Eireli não, continua sendo, ele é uma empresa individual com uma única pessoa, porém, ela tem essa proteção, tá? Tive que fazer esse preâmbulo porque dá problema. Se você, o direito empresarial, ele é rico em detalhes. Eu não consigo entender, ele é chato. Não é nada chato. É porque você tem que agregar vários detalhes. É igual dirigir carro. Dirigir carro não é só pegar, ligar e não. Sentou ali, ajustou o cinto, né? Botou o cinto de segurança aqui, arrumou o banco legal, a direção, regulou o retrovisor, regulou o outro, retrovisor aqui tal, arriou o freio de mão, passou a embreagem, passou a primeira. Hoje em dia é mole, para quem sabe dirigir hoje, 10 anos depois, 5 anos, é mole. Quando começou a aula de direção, muita informação, peraí, é muita informação, tem que amarrar a maceta, tem que olhar, olha no retrovisor, arma a seta, tu vai sair para a esquerda e tal, tem que reduzir na curva, tu não pode entrar com a curva, não, a embreagem, quer dizer, hoje, depois que você aprende a estar dirigindo aí, né? É tranquilo. O início quando você vai aprender a dirigir, muita informação, é a mesma coisa, tá? Não dizendo que os outros estudos não sejam assim, mas o direito empresarial, ele é rico em detalhes, riquíssimo em detalhes. É muito detalhe que você tem que se ligar, ok? Então vamos lá. Empresa individual de responsabilidade limitada, ela está preconizada, né? Deixa eu até mudar de óculos aqui, rápido. Artigo 980-A do nosso Código Civil, tá? 980-A da empresa individual de responsabilidade limitada. Aí vou ler agora o caput. Ipsi literi, não vou fazer nenhum comentário. A empresa individual de responsabilidade limitada será constituída por uma única pessoa titular da totalidade do capital social, devidamente integralizado, que não será inferior a 100 vezes o maior salário mínimo vigente no país. O que ele fala aqui? Tá? A gente pode tirar aqui o suprassumo aqui. Constituída por uma única pessoa, tranquilo? Capital social devidamente integralizado, para você poder abrir a empresa. E não pode ser, esse capital integralizado não pode ser inferior a 100 vezes o maior salário mínimo vigente. Então quer dizer que eu sou empresário, quero abrir uma empresa individualmente, sem nenhum sócio, mas para ter essa garantia aí do patrimônio ser limitado ao patrimônio da empresa e o meu patrimônio pessoal ser protegido, um não se misturar com o outro, tem que estar aqui, ó. Capital integralizado não poderá ser inferior a 100 vezes o maior salário mínimo vigente do país. Ok? Isso porque a Lei 12.441, 2011, acrescentou esse artigo 980-A ao Código Civil, trazendo essa nova figura chamada Eireli, empresa individual de responsabilidade
limitada, tá? Como nova espécie de pessoa jurídica de direito privado. Aonde está isso? Artigo 44. Vamos lá. Artigo 44, inciso 6. Tá lá. Artigo 44, Código Civil. São pessoas jurídicas de direito privado. Inciso 6. As empresas individuais de responsabilidade limitada. Eu até pedi, pode colocar aí do lado aí. Artigo 4º, inciso 6. EIRELI, coloca ali EIRELI, que a gente usa mais EIRELI, né? Mas é empresa individual de responsabilidade limitada. Na verdade, por uma questão de nomenclatura melhor, seria empresário individual, né? Até porque algumas pessoas até falam empresário individual, não, mas por quê? Mas na verdade é um empresário individual, mas a nomenclatura adotada foi empresa. Bom, com isso é importante destacar que a EIRELI, empresa individual de responsabilidade limitada, não acabou com a figura do empresário individual, não acabou, pois representa um meio termo entre o empresário individual e as sociedades reguladas pelo Código Civil. Então, ela é sui generis. Ela nem é empresário individual e nem é sociedade empresária. Ela ficou entre. Ela foi uma alternativa ali para empresário que quer abrir sua empresa, mas não quer ter sócio, mas quer ter seu patrimônio protegido, estanque do patrimônio da empresa. Já que o empresário individual é um condomínio, é uma coisa só. CPF, pessoa física, tudo, ele tem tudo. Eu tenho um carro, eu tenho uma empresa, eu tenho uma moto, o patrimônio dele é um bolo só. Na EIRELI, ele continua sendo só ele, individual, só que há essa limitação pelo patrimônio da empresa não se misturar com o patrimônio pessoal. Ok? Então vamos analisar de uma forma bastante sintética os itens importantes inerentes à EIRELI. Tá? Uma coisa é a unipessoalidade, porque ele diz aqui, ó. Ele diz aqui, né, no 980, claramente, aqui, ó, artigo 980-A, tá? Que fala sobre a EIRELI, que eu pedi para vocês colocarem EIRELI. Empresa individual. Então, uma característica é a unipessoalidade. Terá um único titular, pessoa física ou jurídica. IPC. Por isso que eu falo, empresarial, riqueza direita. Olha só. Bom, a EIRELI, ela terá um único representante, tá? Por quê? O artigo 980 está dizendo aqui, ó, limitado, constituída por uma única pessoa titular da totalidade do capital social. Única pessoa. No artigo, ele não diz se é pessoa física, pessoa jurídica. Senão ele poderia dizer, ó, pessoa física ou pessoa jurídica. Como o código é silente, então a gente pode dizer que é pessoa física ou pessoa jurídica pode ser titular. Uma pessoa jurídica pode ser titular da EIRELI, tá? IPC, caveira, bota uma caveirinha ali, IPC, exclamação. Ah, canetinha vermelha, não. Bota IPC e mete uma caveira do lado, você vai olhar, pô, essa caveira tá igual o cemitério aqui. Tá cheio de caveira. Porque é importante, pô. Então vamos lá. Característica da EIRELI, né? Requisitos importantes. Unipessoalidade. Terá um único titular. O código é silente. Ele não fala. Ele fala pessoa. Ele não fala pessoa física. Ele não fala pessoa jurídica. Então, quando você deu o artigo 980, coloque lá. 980-A, que fala sobre EIRELI, coloca lá. Pessoa física e jurídica, tá? Eu vou até colocar para mostrar como é didática, tá? Física / jurídica, tá? EIRELI. Beleza. Então tá. Pessoa física ou jurídica que terá responsabilidade limitada ao capital integralizado. Capital integralizado para abrir a empresa. A EIRELI precisa de quê? Aqui, ó. Não poderá ser inferior a 100 vezes o salário mínimo vigente no país. Então você tem que ter
O capital para começar a empresa, que a gente chama de capital integralizado, não pode ser inferior a 100 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Beleza? Se for pessoa física, só poderá figurar em uma EIRELI. IPC. De novo. Se for pessoa física, só poderá ter uma EIRELI. Está dizendo então que pessoa jurídica pode ter outras EIRELIs aí. Então aqui só na unipessoalidade nós temos duas coisas importantes. Unipessoalidade, um único titular. Empresa individual, um único titular. Uma única pessoa. Pessoa física ou pessoa jurídica. Outra situação importante dessa unipessoalidade é que capital integralizado não pode ser inferior a 100 vezes o salário mínimo. Tá tranquilo. Também é uma observação importante. Unipessoalidade. Se for pessoa física, só poderá figurar em uma EIRELI. Quer dizer, olha só, estamos falando aqui de um requisito da EIRELI, né? Características. A unipessoalidade já pegou aqui duas situações que você vai ter que lembrar. Quando falou a EIRELI, um único titular, normal. Pessoa física ou jurídica. Pessoa jurídica também pode ser? Pode. O artigo não preconiza pessoa física, pessoa. Ele fala pessoa. Se é a pessoa, meu amigo, para o direito, pessoa física ou jurídica. A lei falou alguma coisa? Não. E, reiterando, que é importante, se for pessoa física, só pode ter uma EIRELI. Bom, a outra situação que é importante é o capital integralizado, tá? O capital integralizado, que representa um mínimo de 100 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Esse capital integralizado, para você abrir a sua empresa, no caso a EIRELI, empresa individual, ele é o chamado capital social. O capital social não é dividido em cotas e deve estar devidamente integralizado no momento da constituição. Ou seja, o capital social ele tem que ser integralizado, ou seja, tem que chegar lá com dinheiro. Uma parte, a outra parte, a cota não. É integralizado, é uma só. E quer dizer o seguinte, fulano entrou com X, ficando com Y, não, integralizado, é uma coisa só. Se houve ajuda, atrás, lá atrás, não quer saber. Na hora de você integralizar o dinheiro, é uma coisa só, tá? Não, o capital social não é dividido em cotas, tá? E deve estar devidamente integralizado no momento da constituição da empresa. Não cabe contribuição que consista em mão de obra, ou seja, em serviços, em virtude do parágrafo 6º, tá? Do artigo 980-A, que diz o seguinte: aplicam-se à empresa individual de responsabilidade limitada, EIRELI, no que couber as regras previstas para as sociedades limitadas. Ele está dizendo o seguinte, que aqui na EIRELI, eu vou entrar com a mão de obra, você entra com capital. EIRELI não. Não cabe contribuição que consista em serviço, porque às vezes é o seguinte, eu tenho o know-how, a experiência, mas não tenho dinheiro. Ele não está dizendo aqui que pode ser pessoa jurídica, pode ser uma EIRELI, constitui uma EIRELI. Então, pessoa jurídica. A pessoa entra com a mão de obra, eu entro com capital e a gente abre uma EIRELI. Só que não cabe, estamos falando, capital social devidamente integralizado, que não pode ser fragmentado, tá? Já lemos isso, capital social não é dividido em cotas, não pode ser fragmentado em cotas. E não cabe contribuição que consista em mão de obra, em serviço. Não, fulano entrou com a mão de obra, eu entrei com capital. EIRELI não, tá? Situações que você tem que atentar. Está escrito aqui, artigo 980-A, parágrafo 6º. Aplica-se à empresa individual, a EIRELI, empresa individual de responsabilidade limitada, no que couber as regras previstas às sociedades limitadas pelo patrimônio. Bom, olha a situação.
O empresário individual, ele poderá, nós falamos que ele somente poderá adotar firma como espécie de nome empresarial. Nome empresarial, gênero. Então, no caso do empresário individual, o nome empresarial, ele só pode adotar o quê? Firma. Espécie, nome empresarial, espécie, firma. Empresário individual. Na EIRELI, poderá adotar firma ou denominação como espécie de nome empresarial. Nome empresarial, gênero. No caso da EIRELI, firma ou denominação, tá? Firma tal, denominação tal. Firma, denominação. Empresário individual, nome empresarial, que é o gênero, espécie, firma, somente. EIRELI pode usar nome empresarial, gênero, espécie, firma ou denominação, tá? Como espécie de nome empresarial. E poderá ser registrada tanto, a EIRELI poderá ser registrada tanto na junta comercial quanto no registro civil de pessoa jurídica. Casca de banana. Olha só. A EIRELI pode ser registrada tanto na junta comercial, sem nenhum problema. Junta comercial tem tudo a ver, né? Quanto no registro civil de pessoa jurídica. Aqui que está a casca de banana. Porque ele vai fazer com que você confunda com a RPEM. Registro de pessoa... A RPEM, nós já estudamos, que é também um registro. RPEM é o quê? Registro Público de Empresa Mercantil. Então, a banca vai te montar a questão, né? Ou o professor ou a professora de Direito Comercial vai montar a questão bem bacana. Poderá adotar a firma, a EIRELI poderá adotar a firma ou denominação como espécie de nome empresarial. Aí você, realmente, pode. Né? Você sabe que o empresário individual é somente firma, a EIRELI é firma ou denominação, e poderá ser registrada, a banca vai fazer isso, e poderá ser registrada tanto na junta comercial, quanto no registro público de empresa mercantil. Estava indo bem a questão. Mas não é no registro público de empresa mercantil. É no registro civil de pessoa jurídica, RCPJ. Casca de banana para o aluno desatento. Porque ele vai seguir aqui, acadêmico desatento. Acadêmica desatenta, vai vir bonito. Pode adotar a firma ou denominação como espécie de nome empresarial. É correto. Pode ser registrado na junta comercial. É correto. Quanto no registro? Meu amigo. Se cair na tua prova é registro público de empresa mercantil, letra A, B, C, D, E. Meu amigo. Aí você vai ficar, é registro público de empresa mercantil? Ou é RCPJ, registro civil de pessoa jurídica? A estudante desatenta vai cair na casca de banana. Isso é batata. Não tem como, tanto na discursiva, objetiva, a ponte é a única correta. Se você ficou em dúvida, te travou. Aí você vai marcar qual? Sempre aquela que não é certa, né? Na dúvida, marcou errada, é lógico. Então, que eu sempre reitero, direito comercial, direito empresarial é rico em detalhes. Então, olha só. O empresário individual está sujeito a registro aonde? RPEM. Registro Público de Empresa Mercantil. E deverá adotar firma como espécie do nome empresarial. Nome empresarial, gênero, espécie, firma. Empresário individual, RPEM. Né? Registro Público de Empresário Mercantil. Estamos aonde? Nosso estudo. EIRELI poderá adotar firma ou denominação como espécie do nome empresarial, que é gênero. Só que detalhe, e a EIRELI poderá ser registrada onde? Na junta comercial, tá? Esse RPEM eu sempre falo nele, né? Na junta comercial e no RCPJ, Registro Civil de pessoas jurídicas, tá? Deixa eu botar aqui que eu estou sempre falando nesse RPEM. De novo, coloque IPC caveira nele.
Por quê? Porque é importante. A EIRELI poderá adotar firma ou denominação como espécie do nome empresarial, gênero, tá? A EIRELI poderá ser registrada tanto na junta comercial quanto na RCPJ, ou seja, Registro Civil de Pessoas Jurídicas. A administração da EIRELI pode ser exercida por outra, a administração da EIRELI pode ser exercida por outra pessoa que não seja o próprio titular. Um terceiro, um gerente. Você pode nomear um gerente ou você mesmo. A EIRELI, tá? Pode ser exercida por outra pessoa que não seja o próprio titular, pois, como foi dito no artigo 980, sobre a EIRELI, está lá, rege-se pelas regras atinentes à sociedade limitadas. Tá lá no artigo 6, que nós já podemos ler. Outra coisa, IPC Caveira. A administração da EIRELI pode ser exercida por outra pessoa. Gerente. Nomear aqui um gerente aqui para administrar, não tem problema nenhum. Onde é que está essa fundamentação jurídica? Artigo 980A, porque ele é ciente. Ele é silente, ele está em silêncio, ele não falou se pode ou se não pode. É igual o lance igual a pessoa jurídica, igual a pessoa aqui, ó, 900, nós lemos aqui, 980A, né, da EIRELI, que fala sobre a pessoa. Qual pessoa? Ele definiu pessoa física ou jurídica? Não, se o código foi silente, ficou em silêncio. Pessoa física ou jurídica, é a mesma coisa aqui. Então, a administração pode ser exercida por outra pessoa. Por quê? Porque o código foi omisso. O código foi omisso no sentido de dizer o seguinte: só pode ser o titular. Já que ele não pontuou que não pode, então pode. Então, a administração da EIRELI pode ser feita pela própria pessoa, né, que constituiu a EIRELI, ou por terceiro. A pessoa que abriu, que fez a EIRELI, né, pode nomear um gerente para administrar a empresa. A empresa a sua empresa individual. Tá? Por quê? Porque o artigo 980 não te proíbe isso. E detalhe, o artigo 980 ainda diz o seguinte: a EIRELI rege-se pelas regras atinentes à sociedade limitada. Beleza? Esse é o embasamento. A Lei 12.451 de 2011, que instituiu a EIRELI, que é uma espécie de pessoa jurídica de direito privado, tá? Além de acrescentar o artigo 980A e o inciso 6º, ao artigo 44, alterou a redação do parágrafo único do artigo 1033 do Código Civil. Vamos lá, 1033. Ele diz o seguinte: da dissolução, artigo 1033, dissolve-se a sociedade quando ocorrer. Aí tem aqui o artigo 1, vencimento do prazo de duração. Inciso 2, consenso unânime dos sócios. Inciso 3, deliberação dos sócios. Inciso 4, falta de pluralidade dos sócios. Inciso 5, a extinção na forma da lei. Então, o que acontece? A Lei 12.451 de 2011, que instituiu a EIRELI, além de acrescentar os artigos 980A e o inciso 6, ao artigo 44, alterou a redação do parágrafo único do artigo 1033 do Código Civil. Ou seja, na falta de pluralidade de sócios, o sócio remanescente poderá transformar-se em empresário individual ou em EIRELI. Ou seja, você tem uma empresa, sociedade empresária, com vários sócios. Na falta da pluralidade dos sócios, ou seja, está todo mundo indo embora, todo mundo vazando, ficou só um. Na falta da pluralidade dos sócios, o sócio que sobrou, sócio remanescente, poderá transformar-se em uma sociedade empresária, pluralidade dos sócios, ou ele vai ser um empresário individual, com seu patrimônio ficar desguarnecido, ficar tudo junto e misturado, ou ele, remanescente, o que sobrou da sociedade empresária, foi todo mundo embora, da pluralidade só restou um, ou ele vai para a linha da EIRELI, vai mudar, deixar de ser uma sociedade empresária, ou para ser individual, ou para ser EIRELI, empresa individual de responsabilidade limitada. Ok? Por fim, vamos destacar que, em virtude do veto presidencial ao parágrafo 4º do artigo 980,
980A